Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos mais uma vez aqui no Estação Sabiá. Eu sou Regina Zappa e hoje vou trazer para vocês um autor e uma editora. Vamos conversar sobre o livro O Apátrida, a saga de um degradado no Novo Mundo. E o Júlio Moredo é o autor. O livro sai pela editora Terceiro Nome. E, então, eu queria dar boa tarde para o Júlio, que é o nosso jornalista, escritor, ele é de São Paulo, formado pela Casper Libero, e ele estuda História agora na Universidade de Cruzeiro do Sul, não é isso? E junto, você está com o microfone, não esquece que quando você estiver com o microfone fechado, aí você tem que abrir. E estamos aqui também com a Mary Lu Paris, que é editora da Terceiro Nome, da editora desse livro do Júlio, e de muitos outros livros, e ela vai falar um pouco sobre isso, e ela se encantou com o livro do Júlio, né? Ao mesmo tempo, é um livro literário e histórico, a gente já vai falar do livro, já vai falar qual é a história, mas antes da gente começar a falar do livro do Júlio, eu queria falar com a Lu, que a Lu me falasse um pouco sobre a sua editora, que é uma editora importante aí em São Paulo, sobre os livros que você já editou e por que você escolheu o livro do Júlio, O Apátrida. Não esquece de ligar o microfone. Boa tarde, todo mundo. Então, a Terceiro Nome existe há mais de 20 anos. E a gente já publicou em torno de 400 livros, eu não tenho a conta exata, e, em geral, são livros que a gente constrói, faz o projeto, trabalha desde o começo, junta muita imagem, junta, enfim, o que der. No caso do livro do Júlio, eu realmente me encantei, é um romance histórico, eu sempre adorei romances históricos, mas esse aí me pegou por um lado que eu também sempre quis trabalhar com as questões brasileiras, sempre foram muito fortes na editora. E há um tempo atrás, a gente publicou um livro que foi chamado Diário de Navegação, Pero Lopes e a Expedição de Martim Afonso de Souza, que foi a primeira expedição colonizadora de Portugal para o Brasil. Ele teve aqui em 1530, 1532, e nesse texto dele, ele faz várias menções ao bacharel de Cananéia, que é o nosso apátrida, o nosso degradado aí desse livro do Júlio. E sempre me intrigou essa história dos degredados que eram mandados para o Brasil. Eles eram criminosos, prisioneiros, essa era a ideia que sempre se passou, né? E, enfim, eu nunca tive acesso a muitas histórias sobre o que era isso. Quando eu comecei a ler o livro do Júlio, eu levei um susto. Primeiro, que esse apátrida, que o primeiro nome dele é Cosme, ele chegou no Brasil em 1499. Então, só isso já muda completamente a história do Brasil, né? Que não foi 1500, foi 1499, já tinha um português se instalando aqui no lugar onde o Tratado de Tordesilhas dividia Portugal e Espanha. Então, ele foi largado aqui para marcar o território dos portugueses. Então, isso já bom, aí vem a segunda parte, quer dizer, eu sempre achei que eram os bandidos que eram mandados para cá. E o Júlio, acho que ele vai poder falar isso muito melhor do que eu, mas ele tem certeza que foi um crime amoroso que o Cosme cometeu. Então, aí ele foi degradado para São Tomé e Príncipe, foi trazido para cá na expedição pelo Vasco da Gama, depois de intrigas palacianas, depois de uma desventura amorosa que foi motivo do crime. Enfim, ele chega aqui, é largado, acaba convivendo direto com os índios, ele sozinho, casa com uma índia, tem vários filhos, e quando Martim Afonso vem em 1530, 32, ele participa da epopeia dos primeiros passos da colonização. Então, é interessantíssimo. E o Júlio, com uma linguagem literária, uma linguagem de romance, e muita imaginação, ele reconstrói essa história. Então,
sabe, o Cosme chega em Lisboa, aí por que ele se chamava o bacharel, a desventura amorosa dele, enfim, as intrigas palacianas que provocaram uma parte dessa história, enfim, atravessar um oceano desconhecido, quer dizer, um oceano que levava a uma terra que ninguém sabia nem direito o que era, se existia, não existia, e depois o primeiro contato com os índios. Então, é uma coisa assim, é fascinante. E o Júlio escreve com um ritmo assim vertiginoso. Eu não conseguia parar de ler, eu li assim de uma enxurrada só, e na hora eu falei para ele que queria publicar o livro. Aí é isso. Passo a Muito palavra. bem, gente, olha, só com a sua descrição aqui, eu acho que todo mundo já está morrendo de curiosidade aqui, de ver o teu livro. Antes de passar a palavra para o Júlio, eu queria dar as boas-vindas a Luciana Zero e a Sandra Maria, que são novos membros aqui do canal. E queria também, Júlio, comentar uma coisa antes de você começar, você vai falar quando você quiser sobre o seu livro, mas queria comentar que o escritor Antônio Torres também ficou muito encantado com o seu livro, tanto que ele escreveu a 4ª capa do livro, e vou até ler um pedacinho aqui, porque a gente tem tempo para isso, para mostrar como, né, o interesse pelo teu livro. Ele fala: trata-se de uma narrativa que transforma em memórias póstumas as aventuras e desventuras do degradado transmontano Cosme Pessoa Fernandes, que o apelido dele era o bacharel, desbravador de um continente antes de esse oficialmente existir. E aí ele fala tudo e diz assim: isso para dizer que Júlio Moredo, um estudioso da cultura e história das civilizações, adentra o campo das letras a passo firme, salve ele. Então, o que o Antônio gostou, exatamente isso que a Lu falou também, é a tua narrativa literária, que traz o leitor aí num turbilhão que não dá vontade de parar de ler. Então, eu queria justamente te perguntar 2 coisas para começar. Uma por que o interesse por esse degradado, especificamente pelo bacharel, e o quanto, aí você vai falar um pouco da tua pesquisa, o quanto tem de pesquisa histórica no teu livro e o quanto tem de imaginação. Bom, primeiramente, boa tarde, Regina, é um prazer estar contigo, um prazer te conhecer, uma ótima tarde para a audiência, para o pessoal do canal, da TV 247. Bom, vamos começar do final, né? Na verdade, o Cosme Pessoa Fernandes, ele é um vulto do Brasil que está permeando a nossa história desde o início dela, e ele compreende, eu acho que, junto com o Caramuru, com o João Ramalho, que também são, acho que esses são os 3 principais degredados que nós temos notícias na América do Sul, eles fazem parte, eles são os 3 protagonistas de uma fase do Brasil em que o Brasil não é Brasil ainda, e que compreende de 1499 a 1500 até 1531, 1532, que é a expedição do Martim Afonso, que a Lu também citou, contextualizou. Nesse período, o Brasil ficou basicamente olvidado, esquecido da coroa portuguesa, porque a menina dos olhos da coroa portuguesa eram as Índias e o tráfico negreiro na África, né? O ouro na Guiné também. Então, o Brasil só começou efetivamente a ser colonizado em 1531, 32, com o advento do Martim Afonso e a divisão em capitanias hereditárias. Então, ele, neste período, foi o homem mais influente do sul da América do Sul, em que ele era as certezas que nós temos. Ele aparece 3 vezes em registros históricos, uma na Universidade de Salamanca, outra no testamento de Álvaro de Caminha, que era o governador da ilha-prisão de São Tomé e Príncipe, e outra no Pelourinho de São Vicente, já meio que quase um condenado. Ele era um alcaide da região de Cananéia por Sesmaria, mas ele também já estava quase por ter a cabeça a prêmio por ser considerado um traidor por Martim Afonso. Então, ele também é citado como o bacharel Cosme Fernandes. Então, ele tem 3 registros históricos, e nestes hiatos ocorreu o crime, que provavelmente foi de ordem amorosa, porque se fosse de ordem herética, ele teria ido para a fogueira.
já no início do Santo Ofício. Na Espanha isso já estava muito mais acalorado, mas em Portugal a coisa já estava começando a pegar fogo. Era um contexto de pré-contra-reforma, de pré-reforma protestante. E ele foi degredado, e o que nós sabemos é isso. Ele estudou em Salamanca, serviu à corte em Lisboa, porque, como pequeno nobre, ele conseguiu estudar numa universidade importante da Península Ibérica, e depois ele serviu à corte como ouvidor em Lisboa, então provavelmente ele se formou em filosofia, teologia e direito, nos 3, 4 anos que ele lá ficou, e pelo crime de ordem amorosa ele foi transportado, já degredado, desterrado, e muito provavelmente para a família dele não perder o brasão que tinha, ele tenha optado pelo degredo. Porque se ele opta pelo couto, que é um degredo interno, ele ficaria recluso por alguns anos em algum local longínquo do território português continental ou das ilhas dos Açores, da Madeira, a família perderia o brasão. Então ele provavelmente optou por isso, e em São Tomé ele se fica um ano, porque o testamento de Álvaro de Caminha é de meses antes dele ser transportado, muito provavelmente, para a região de Cananéia, que era onde se acreditava que ficava a divisa dos territórios espanhol e português promulgados por Tordesilhas. Então, são as certezas que nós temos. Então, esses hiatos eu tive que, além de engatinhar nas pesquisas que eu venho fazendo desde o meu TCC, que foi sobre Cananéia, onde eu pude descobrir o tamanho da história que esse homem protagonizou, e que ele seria passível, se tivesse provas concretas, de uma observação, de uma releitura da historiografia ocidental. Desde lá, então, eu venho preenchendo a vida dele com uma imaginação o mais próxima possível do que possa ter sido a realidade dele. E aí, me explica como é que foi a sua pesquisa? Quer dizer, como é que você começou, né? Você se interessou por esse personagem? Aonde você pesquisou? E eu não sei se no teu livro se você acaba afirmando que o crime dele foi amoroso ou não, e por que não se sabe? Quer dizer, você não encontrou em nenhum lugar uma prova de que crime foi o dele, né? Bom, há um fato natural, vamos dizer assim, muito relevante, inclusive para a cultura iluminista do século XVIII, que foi o terremoto de Lisboa. Na verdade, foi um terremoto em todo o sul da Europa, norte da África, mas Lisboa foi a maior cidade da época, daquela região que era a maior da região atingida, e foi o maior dano que teve. A maior destruição. Inclusive, o Cândido Voltaire, na obra Cândido, o personagem Cândido, ele passa por Lisboa nessa época e reflete filosoficamente sobre a razão do homem estar na vida, como o homem é sujeito a vicissitudes da natureza e tal. Esse terremoto fez a Torre do Tombo dos arquivos portugueses e todos os ministérios do Terreiro do Paço perderem muitos arquivos, né? E, muito provavelmente, o arquivo certo do degredo do Cosme estaria dentre estes, né? A Lisboa Pombalina, que foi reconstruída após o terremoto, é outra cidade, né? Tanto é que Lisboa, basicamente, tem a catedral e mais um ou outro edifício, a Casa de Santo Antônio, que resistiram a esse tremor daquela época, então, do século medieval, dos séculos medievais, e então, muito daquela época se perdeu nos arquivos, né? Mas, voltando, por isso que não é passível de prova qual foi o crime dele, é só suposição. O que torna ainda para um romancista isso mais legal, porque a gente une história, né? Na linguagem de hoje, é uma viagem, uma brisa mesmo, né? Brincando, porque você não sabe, não tem, dá margem para interpretação. Mas o que a gente pode concluir? Bom, eu desde criança, Cananéia tem o Parque da Ilha do Cardoso, um parque estadual muito famoso aqui do estado de São Paulo, em que vários ecossistemas, as pessoas vão para lá, principalmente jovens, estudar biologia, geografia. E eu, chegando lá, além de ter me encantado pelo local, que está muito bem preservado, é um pedacinho do Brasil que o Brasil guardou para si, né? Onde a cultura caiçara pulsa pujantemente, as pessoas ainda bebem coisas locais, dançam danças locais, comem comidas deles. Eu vi que ali também tinha muita história. Eu soube que na Ilha do Cardoso tinha um padrão, que inclusive depois foi para o Museu Nacional, que infelizmente queimou, né, recentemente.
E eu falei, nossa, porque ali era a divisa de Tordesilhas. Então, além de ser muito rica biológica e geograficamente, ela também era muito rica na história. E aí eu tomei conhecimento com 13, 14 anos, a primeira vez que eu fui para lá, desse tal bacharel. E comecei a pesquisar, eu sempre fui um garoto interessado em história, geografia, eu comecei a pesquisar... Só me diz uma coisa, como é que você tomou conhecimento com essa idade? Você ouviu uma história sobre ele? Você leu alguma coisa? Sim. Então, a apostila, olha só, a apostila do meu colégio, o Colégio Veracruz, aqui de São Paulo, do próprio estudo do meio, apresentava muito brevemente a parte histórica da região. E começava com: conta-se antiga lenda caiçara e historiograficamente passível de prova que o famoso bacharel, blá, 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 blá. E eu lendo a apostila, falei, nossa, quem é esse cara? E fiquei com ele na cabeça. Passou-se 4 anos, eu mudei de colégio, houve um novo estudo do meio, eu fui para lá, pude visitar o Museu Municipal desta vez, e lá encontrei mais arquivos, armaduras da época da Renascença Europeia, canhões da Praça Central, chamada Martim Afonso de Souza, e comecei a interconectar esses personagens. Quando eu fui fazer faculdade, no final do curso, eu optei por fazer um livro-reportagem sobre essa área, sobre a riqueza cultural que existe lá, natural. E a primeira parte do meu livro, reportagem, foi contando como o bacharel veio parar ali e como a cidade foi a primeira, em detrimento a São Vicente, do Brasil. Não só povoado, como também uma cidade mesmo fundada por Martim Afonso antes de 6 meses após a expedição no Prata. Não posso contar muito por causa do livro. Ele voltar e fundar São Vicente em janeiro de 1532. E nesse período, eu pesquisei um historiador autodidata, um senhor muito bacana, muito simpático, que me abriu o olho, ainda mais para o tamanho da história desse homem, do Cosme Pessoa Fernandes. É o seu Ídolo de Carvalho. Desculpa me alongar, mas é rápido agora. Você pode ir contando, a gente está ouvindo a história, pode contar. Certo. Ele publicou, por conta própria, um livrinho de pesquisas. Ele era aposentado, bem estabelecido, e ele se dedicou, a partir daí, quando ele foi morar em Cananéia, a resgatar a história do Cosme. E, fazendo isso, ele foi a Lisboa, foi a Salamanca, foi a Roma e Florença pesquisar, e Firenze pesquisar da época da Renascença, e acabou achando alguns arquivos interessantes do Jaime Cortesão, que foi o maior historiador português do século XX. Ele é o autor dos parcos registros que se ficou do terremoto de Lisboa, da teoria de que o Cosme Pessoa Fernandes foi um testemunho vivo, um padrão vivo de pedra, não um padrão humano, da presença portuguesa antes da descoberta por Cabral. A teoria, por quê? Vamos lá. E aí eu estava ouvindo o Ídolo de Carvalho, no café que a gente tomou esse dia, eu não esqueço, e ele me contando essas coisas, eu assim, tipo, não é possível, isso daria um filme. Por quê? O bacharel, no próprio diário de bordo do Martim Afonso, que a Lu também colocou, ele aparece e ele diz ao Martim Afonso, isso é provado, é a 4ª vez que ele aparece historiograficamente falando, ele diz para o Martim Afonso, olha, eu estou aqui há pelo menos 30 anos. Então, veja, 1531, pelo menos 30 anos, 1501. A única expedição que houve neste meio tempo foi a de Américo Vespúcio. Inclusive, foi a grande expedição dele, em que ele depois imaginou, ele era um romancista sem o saber, né? O Américo, porque ele, voltando para a Europa, escreveu O Mundos Novos, que foi aquela coletânea que a gráfica tinha acabado de ser inventada por Gutenberg. Ele explodiu na Europa, dizendo que aqui na América tinha seres fantásticos, plantas gigantescas, essas coisas, e foi nessa expedição que ele bebeu das fontes que ele depois foi imaginar na Europa. Por isso, a expedição dele é muito bem detalhada. O diário de bordo é tudo registrado, absolutamente tudo. E ele diz que deixou alguns 3 ou 4 portugueses na feitoria que eles tinham construído na Baía da Guanabara, futuro Rio de Janeiro. E passando ao Largo de Cananéia, não há registros do bacharel. Ele não diz que deixou alguém na costa cananéense e simplesmente só registrou, batizou o nome da ilha como de Bom Abrigo e foi embora. Então, como assim o homem que depois, por causa de todos os registros detalhados que ele fazia,
publicou Mundos Novos, porque ele não haveria de deixar pelo menos o registro para depois reportar a Dom Manuel I o degredo do Cosme. Então, a única explicação possível é que ele veio antes de Américo Vespúcio, em 1499, porque há indícios, depois eu fui ler a obra do Cortesão, indicada pelo seu ídolo, há indícios fortíssimos que Bartolomeu Dias, o mesmo que dobrou o Cabo da Boa Esperança, e depois participou também da Frota de Cabral, foi a São Tomé, recolheu meses depois do Cosme aparecer no testamento do Álvaro de Caminha, o governador de São Tomé, e o trouxe para cá, porque ele era um cara muito bem estudado, falava latim, muito provavelmente falava muito bem latim, falava muito bem o castelhano, o que era uma mais-valia, porque se passasse barcos castelhanos ali naquelas águas, ele poderia se comunicar, bem que as línguas são parecidas, mas ele poderia se comunicar e dizer, olha, a soberania portuguesa daqui para cima é incontestável. E por causa do crime dele, ele foi usado mesmo como massa de manobra de uma política que na época era muito comum, que era do mare clausum, era mais ou menos uma guerra fria entre Espanha e Portugal, que se consideravam donos dos mares, excluindo os outros que estavam aí, França e Inglaterra, não existiam para isso. O direito do Papa tinha dado para Espanha e Portugal. Então, os dois, um escondia do outro as descobertas e as rotas, para saber aproveitar disso o mais otimizadamente possível, vamos dizer assim. Então, ele veio, é muito provável que ele seja produto dessa política. E ele é produto dessa política, e o Brasil é produto dessa política, porque o Brasil foi descoberto com claros indícios de que aqui, o Cabral não chegou aqui por acaso, é mais uma das coisas que nós brasileiros, como o Nelson Rodrigues dizia, gostamos de ser vira-latas e dizemos que aqui foi descoberto por acaso. E não, o Brasil é fruto de uma sofisticadíssima política de Estado e uma política científica de experimentação que vem lá da Renascença, do humanismo. Eles descobriram que a volta ao Atlântico, para evitar as calmarias da África, faziam que eles chegassem mais rápido ao Cabo da Boa Esperança, a Índia. E ali eles já começaram a ver indício de terra, isso desde Vasco da Gama, desde Bartolomeu Dias. O bacharel veio para cá para começar a fincar raízes aqui, e menos de um ano depois, por acaso, Cabral aparece na Bahia e faz a primeira missa oficial. Né? É muita coincidência para qualquer mente que tem algum tipo de raciocínio aí no dia a dia. Muito fascinante isso que você está contando, e a gente conhece tão pouco dessa história, dessa época, e é tão importante mesmo romanceado, tudo que a gente saiba um pouco o que acontecia e quem eram as pessoas que vieram, né? E por quê, e o que fizeram. Então, eu queria te perguntar, por exemplo, então, tem 1000 perguntas para te fazer, mas, por exemplo, na tua pesquisa, o que mais te surpreendeu em relação ao que o bacharel encontrou no Brasil, ou a viagem dele? Qual foi? Teve alguma surpresa, alguma coisa que você não sabia? Bom, isso vai de encontro àquilo que eu estava contando. Eu nunca vou esquecer o café que eu estava tomando com o seu ídolo de Carvalho, que é assim, Canané é uma cidade pequena, eu estou dizendo o nome dele assim, todo mundo que provavelmente que vier a ter contato com o meu livro vai saber de quem eu estou falando, por isso que eu estou dizendo assim, informalmente. Depois ele foi me contando o pós-chegada dele, depois de todo esse bastidor impressionante, que só aí já teria um épico, né? O homem que chegou antes de um continente ser oficialmente descoberto, que não só o Brasil, como oficialmente a própria América do Sul foi descoberta em 22 de abril de 1500, né? O que, lastimavelmente, não é um feriado aqui no Brasil, né? Bom, ele, no pós-chegada dele aqui, o apelido dele, muito provavelmente, bacharel, veio dos navegadores que conviveram com ele, e depois os navegadores que aportavam em Cananéia, pela erudição dele. O bacharel conseguiu rapidamente ganhar apreço e status político na tribo dos Carijós, que, por sorte a dele, eram os índios que dominavam essa região do litoral brasileiro. Por exemplo, se ele tivesse sido degradado no litoral norte brasileiro, no litoral norte paulista, ou sul fluminense, onde está os tamoios, provavelmente ele teria virado comida muito rapidamente, né? Mas não, os carijós eram mais pacíficos, também comiam carne humana, mas era uma coisa
mais da guerra, e entre os índios mesmo, eles eram mais, no tato diplomático, eles eram mais tranquilos. Então, ele rapidamente fez amizade e ficou da família do Ariró, que era o cacique de Maratayama, que era a antiga aldeia que ficava ali na ponta sul da atual Ilha Comprida, que deu origem à Cananéia. E os poucos indícios que temos que o cortesão relata da viagem, disse que Bartolomeu Dias deixou o bacharel nas praias de Ilha Comprida com uma sacola gigantesca, cheia de coisas que ele poderia usar, utensílios de engenharia, que ele poderia utilizar para galvanizar e cativar os índios com a tecnologia europeia, vamos dizer assim. Então, ele provavelmente veio para cá com garrafas, pás, picaretas, espadas, espelhos, né? O espelho, que é uma coisa meio tradicional, essa coisa de contato branco e índio. E com ele era um cara muito inteligente, ele com esses utensílios, ele muito provavelmente começou a melhorar a aldeia de Maratayama. Tanto é que, a partir de 1502, já se tem registro, em diante das navegações indianas que lá aportaram, tem registro de que o bacharel tinha um ancoradouro para reparar navios. Então, Maratayama já era um porto, um povoado, de reparos navais para castelhanos. No fim, ele acabou recebendo todas as bandeiras castelhanas, os franceses começaram a ter algum tipo de engajamento nas viagens também. Depois foram fundar a França Antártica, aqui no Rio de Janeiro. Corsários ingleses começaram a proliferar também pelas companhias de comércio da Inglaterra. E ele dava guarida a todos esses. Ele realmente virou uma apátrida, porque ele não via, ele acho que talvez por mágoa da coroa portuguesa, né? Ele também servia a outras bandeiras. Ele era ele era a República do Bacharel, vamos dizer assim. E ele casa com a Índia Caniné, filha do Ariró, tem uma prole gigantesca com ela, e o que reza a lenda é isso. E quando o Martim Afonso de Souza chega aqui, ele já é o grande senhor do sul do Brasil que existia. Tinha sido o primeiro a falar de indícios do Rio da Prata, que depois foi descoberto por Estevão Frois, em 1518, uma expedição que passou em Cananéia antes da descoberta, então ele provavelmente fez parte indiretamente dessa descoberta. E ele também foi o primeiro a dar indícios, junto com o João Ramalho, que estava aqui mais para cima, em São Vicente, de que havia conexão de trilhas, estradas mesmo, uma malha viária, vamos dizer assim, a pé, que os índios se interconectavam, não só para a guerra, mas para comércio e diplomacia. Então, os carijós conviviam com os Guarani, que conviviam com os Paiaguá, que conviviam com os próprios Incas dos Andes. E nesse ir e vir, rumores dos Incas e da opulência de ouro e prata dos Incas já era conhecido pelos carijós. Isso chega ao bacharel. E ele começa... É incrível. Mas assim, e ele começa a usar isso como arma, moeda de troca, para chantagens, até para a tribo dele conseguir sobreviver à sanha europeia, o máximo possível. Então, ele começa a dizer para o Martim Afonso, imagina um europeu ouvir que numa parte do outro lado do continente, os espanhóis ainda não tinham conquistado o Peru, coisa de 2 anos antes, ele poderia chegar por terra ou por rio, subindo o Rio da Prata, e atingir essa grande serra de prata, que era o Potosí, na Bolívia, e voltar com uma quantidade incalculável de ouro e prata, né? Então, mas olha só, deixa eu te perguntar uma coisa, mas claro. Como é que os indígenas aqui, nesse pedaço que virou Brasil, como é que eles podiam saber dos Incas e que informação que o bacharel tinha sobre quem estava aqui no continente quando ele saiu de Portugal? Porque se diz que ele saiu com presentes e tal, como é que eles tinham essa informação? De onde vem a informação sobre os indígenas que não vinha dos portugueses? Bom, começar dessa última pergunta. Os Peabirus, depois se encontrou mesmo, arqueologicamente, indícios de trilhas que realmente interconectavam o continente, como eu estava dizendo. E os indígenas tinham um toponímio para isso, que era Peabiru, era um nome tupi para essas trilhas que interligavam
diversas aldeias e territórios de índios diversos na América do Sul. Trilhas imensas. Oi, desculpa? Trilhas imensas, né? Imensas, assim, às vezes largas, às vezes estreitas, a depender do apelo que havia na rota, né? Porque havia aldeias maiores e aldeias menores, isso está comprovado arqueologicamente. Havia aldeias, por exemplo, dos Guaicurus, entre Mato Grosso do Sul e o Paraguai, que eram imensas, eram quase cidades, não eram tão sofisticadas quanto as aldeias, as cidades incas ou maias, mas eram princípios de vila, né? Marataiama mesmo não era uma aldeia desprezível, né? Iperoig, onde hoje é Ubatuba, também a mesma coisa. E elas se interconectavam, e como se descobriu? Arqueologicamente, e há registros de expedições, duas principais. Uma de Aleixo Garcia, que foi no comecinho do século XVIII, antes mesmo do bacharel. O bacharel já estava aqui, mas ele saiu de Santa Catarina, né, com alguns degredados também. Santa Catarina também foi um grande point de degredo, né, e de desterro. Tanto é que a cidade de Florianópolis chamava-se Desterro. Eles saíram do Porto dos Patos, que era como a ilha de Santa Catarina, o porto era conhecido, a aldeia também eram carijós. Por informações dos carijós de Santa Catarina, eles saíram de lá, de Florianópolis atual, e conseguiu chegar, eles conseguiram atingir o Potosí. E Aleixo Garcia, né, isso é comprovado, ele conseguiu regressar. Imagina, ele foi e voltou a pé, da Bolívia até Santa Catarina, e de lá trouxe artefatos, máscaras mortuárias, pulseiras, lâminas, fios de joias do território inca, né? das aldeias e do território do Potosí, que era inca. Então, isso já é ponto pacífico. Mas, subindo um pouco, né, na região do Vale do Ribeira, no Museu Municipal de Cananéia, a vez que eu fui no meu TCC investigar, os historiadores que pesquisaram essa região também encontraram isso no começo do século XX, nos braços, nos afluentes do rio Ribeira de Iguape, encontraram uma machadinha e também uma máscara mortuária que foram datadas da cultura inca também. Foram concluir que pertencia aos Andes, à cultura andina. Então, é passível de prova que havia o contato mínimo. Eles tinham rumores, não era uma coisa politicamente estável, mas vizinho com vizinho, telefone sem fio, havia ali uma interconexão, quanto mais próxima, comercial e econômica e bélica, quanto mais distante, minimamente de rumores. Havia, sim, uma interconexão na América do Sul. E a gente pode dizer, então, que algumas etnias brasileiras, alguns indígenas, algumas aldeias, tiveram influência inca ou maia? Então, não propriamente influências diretas, né? Como eu disse, a vizinhança era muito mais com os Guarani, por exemplo, dos sertões, e até os Paiaguá, mais para a região de Foz do Iguaçu, do que propriamente com os incas, que estavam muito distantes. Mas o comércio, por exemplo, os Paiaguás comerciavam com os incas, que comerciavam também com os Guarani, que comerciavam com os carijós, grosso modo, tá? Em linhas gerais. Então, essas informações iam chegando e, às vezes, artefatos, produtos acabados da região andina acabavam chegando na costa atlântica do Brasil, né? Isso ocorreu em São Vicente, há indícios também, armas da região do Pacífico, no Vale do Ribeira e em Santa Catarina, como eu disse. Isso é passível de prova, isso está registrado em vários estudos historiográficos da Universidade de São Paulo. O Antônio Paulino de Almeida foi um grande investigador desse período e da região do Vale do Ribeira nesse período. Então, tudo está registrado. Realmente, o bacharel soube ser político e utilizar isso a favor dele. Ele não só, infelizmente, para o contexto da época, ele era um traficante de indígenas, de escravos indígenas. Quando ele estava aqui, ele já era um grande traficante de escravos, que era uma coisa rentável para as expedições que passavam aqui, né, marujos extras, vamos dizer assim, e também para fazer expedições para dentro do continente. E também era um traficante de influências. Ele vendia essas informações para os europeus que passavam. E sabia fazê-lo muito bem.
Tanto é que a cidade dele prosperou até 1534, né? Eu não posso dizer mais porque as pessoas têm que ler o livro. Claro, aí senão tira a graça. Eu queria fazer mais uma pergunta para você, depois eu queria fazer uma pergunta para a Lu também, mas preocupada com essa questão da pesquisa e da memória. Você teve muito mais acesso, provavelmente, às histórias dele em Portugal do que a realidade que ele encontrou aqui no Brasil. Quer dizer, aqui no Brasil você conseguiu fazer pesquisa sobre esse período anterior a 1500? A gente tem informação aqui no Brasil disso? Como é que a nossa memória no Brasil é muito maltratada, né? Infelizmente. Bom, o período que compreende, como eu te falei, de 1500 até 1531, 32, ele é muito ignoto. Ele é completamente desconhecido, quase completamente. De 1499 a 1500, então, nem se fala. Nós temos indícios, por exemplo, da expedição do Vicente Inhães Pinson, que descobriu o rio Amazonas, né, que ele chamou de Mar Dulce. É uma das poucas expedições que a gente tem vagos registros aqui no Brasil, neste período pré-Cabral. Também há a expedição de Duarte Pacheco Pereira. E ele, segundo dizem, descobriu a costa nordestina e sabia que havia índios aqui. Já tinha visto de longe, ao longe, os índios daquela região do Nordeste, os Tabajara. Então, e ele relata isso, é uma das coisas que ele até faz um livro que fica famoso na Europa, o Diário de Cito Orbis, Esmeralda de Cito Orbis. E ele é um dos técnicos que, muito provavelmente, na época, pós-Tordesilhas, convenceram o Dom Manuel I, junto com Bartolomeu Dias, o próprio Vasco da Gama, a empreender uma viagem mais a oeste, porque eles já tinham quase certeza que as ilhas do Caribe, que haviam sido descobertas pelo Colombo e pela Espanha, se interconectavam com alguma massa de terra que Portugal havia garantido em Tordesilhas. Então era só chegar, aportar e secretamente já confirmar que o continente havia aqui, e o Cabral veio só para, vamos dizer assim, para correr para o abraço, para ser o dono da glória. Para carimbar, né? Exato, só carimbar e dizer ainda que foi sem querer, né? É uma piada portuguesa às avessas, porque eles foram super inteligentes. Se isso for... Não é passível de prova, veja. O que é passível é que Cabral chegou aqui em 22 de abril. Mas todas as expedições de Vasco da Gama, Duarte Pacheco e Bartolomeu Dias, os diários de bordo delas todas relatam que próximo à costa do Brasil, que eles faziam essa volta em direção ao oeste, eles viam uma alga que chama-se rabo de asno, eles eram picados por mosquitos, eles viam gaivotas. Então, eles já tinham, coisa meio que do humanismo renascentista, é experimentação, né? É a ciência se sobrepujando a superstição da eclesiástica que estava rolando na Itália. Então, era a cabeça desse homem renascentista. E uma cabeça de um homem renascentista estudado, ainda por cima, cosmógrafo ou almirante, é óbvio que o bacharel veio trazido para cá só para virar esse testemunho de que o continente estava aqui. Mas é óbvio que a viagem, muito provavelmente, de Bartolomeu Dias, foi cheia de mistérios, porque eles não tinham a certeza, né, de que iam encontrar coisas aqui. Mas desde Tordesilhas, Portugal exigiu do Papa que se mudasse para 370 léguas, justamente para ganhar uma parte da América que eles já supunham que existisse. Então, é só ligar os pontos, né, vamos dizer assim. E aí, finalizando a tua pergunta, quando o bacharel chegou aqui, nós sabemos dele pelos indícios, pelas lendas das pessoas que foram encontradas aqui. Havia o cacique Ariró, havia a Índia Caniné, que inclusive, muito provavelmente, deu o nome, a corruptela do nome Cananéia, e pelos navegadores que foram aportando aqui, que iam relatando. O bacharel, genro do Ariró, cacique, vive aqui com outros degredados castelhanos e portugueses que vieram de Santa Catarina, e neste contexto, juntando diários de bordo de Estevão Frois, de Américo Vespúcio, de Sebastião Caboto, de Martim Afonso de Souza, nós conseguimos juntar as coisas e criar a história do bacharel, ou pelo menos supô-la, né?
Pelo menos imaginar uma boa parte com uma boa camada de realidade, né? O Júlio, eu depois vou falar com a Lu, mas tem uma internauta aqui, a Estela Miranda. Só para concluir, Regina, você vê, pós-bacharel, não foi por acaso que pós-bacharel rolou a descoberta do Rio da Prata. Não foi por acaso que pós-bacharel, Fernão de Magalhães pela Espanha, conseguiu encontrar a passagem que unia o Pacífico ao Atlântico. Porque eles queriam realmente, com as informações que esses degredados contavam, eles queriam realmente chegar ao Peru. E foi pós-bacharel que o Francisco Pizarro, pelo Panamá, chegou realmente ao Peru e conquistou essa área. Né? E queriam chegar porque já tinham notícias de ouro e prata. Esse tráfico de influências. E, assim, muito legal porque era na Mata Virgem. Então, era um tráfico de influências quase no boca a boca e meio místico, né? Meio místico, meio misterioso. Então, muito legal, assim. Uma coisa bem aventureira. Muito, muito incrível isso que você está contando. E a gente precisa saber dessas histórias aqui no Brasil, né? Mas tem a Estela Miranda aqui, está dizendo o seguinte, perto da Ilha do Cardoso, tem uma ilha chamada Naufragados. Tem um cemitério de 1600. Você tem algum conhecimento disso na tua pesquisa? Olha, honestamente, Ilha Naufragados, eu conheço mais ou menos a região. Tem a Ilha de Castilho, a Ilha de Cambriú, a Ilha do Bom Abrigo, que foi importantíssima, era uma ilha alta, e foi onde, muito provavelmente, as expedições que vinham a Cananéia aportavam em mar alto, que a profundidade era boa, e havia praia, mas esse nome eu não conheço, só se for na região como é a divisa do Paraná, tem muita ilha ali, e tem muita história também, tem muita lenda de cemitérios. Na própria Ilha do Bom Abrigo tem uma lenda de um pirata inglês que lá haveria enterrado um tesouro que até hoje não acharam. Eu tentei procurar também, não encontrei. Mas vamos fazer uma expedição. Exato. Eu vou até pesquisar em relação a ela para ver se eu acho alguma coisa legal saber. Vou dar uma pesquisada. Lu, eu queria te perguntar o seguinte, eu comecei a ler o livro, estou assim, morrendo de curiosidade, vou avançar, assim, o meu tempo não é muito, mas eu vou avançar, porque eu estou muito curiosa, mas eu queria saber, você, né, quando você leu o livro, e você já tinha esse interesse pelos degradados, qual foi o seu sentimento, como é que você viajou por esse livro, o que te surpreendeu, o que foi mais forte nessa sua leitura? Olha, acho que foram várias coisas. Eu acho que a linguagem do Júlio é uma linguagem absolutamente literária e ele remete muito à linguagem dos portugueses. Quer dizer, você lê o livro, você também se sente um pouco na época, tá? Gostei muito disso. Ao mesmo tempo, o livro flui muito. Enfim, ele mistura muita coisa. Ele traz histórias de família, como é que acontecia, como é que funcionava o filho mais velho, o filho menor, etc., etc. As viagens que o Cosme fez por Portugal até chegar em Lisboa, aí as intrigas amorosas, que ele fala, não é só da principal intriga do livro, que acaba condenando o Cosme, mas fala de outros casos, outras paixões dele, né? As intrigas palacianas, o que acontecia, o que Dom Manuel fazia, o que ele tramava com as pessoas que estavam próximas dele, como é que era, o que acontecia em São Tomé, e principalmente quando ele chega no Brasil, quer dizer, esse primeiro contato com os indígenas, que, enfim, ele é largado, não sabe onde está, não sabe que língua se fala, não sabe o que vai encontrar, quer dizer, é o desconhecido do desconhecido do desconhecido, e que eu acho que o Júlio tratou de uma forma maravilhosa, sabe? Eu acho que é uma leitura que te permite começar a reconstruir uma parte de uma história que não existia. A gente ouvia falar, mas não existia, agora existe.
Pelo menos existe uma versão, uma interpretação dela. Você tem um ponto de partida para pensar e fazer muitas outras coisas. Então, é fascinante. E eu só queria, assim, completar uma coisa que você falou, do texto do Antônio Torres, que é o Torres, eu escrevi para ele um dia. Falei, olha, acho que tem esse autor, tem 28 anos, o Júlio, quando escreveu o livro, tinha 28 anos, agora tem 29, né, Júlio? É jovem, quer dizer, uma promessa, assim, atual e futura. E o Torres falou para mim, eu estou muito sem tempo, eu estou cheio de trabalho, cheio de coisas, parará, não acho que não vai dar. Enfim, e uma semana depois me mandou um texto, esse texto que está na capa de trás, que é lindo. E eu também conversei com o Estevão Azevedo. O Estevão ganhou o prêmio São Paulo de Literatura em 2014, que é um prêmio importantíssimo, né, do brasileiro de literatura, com um livro que se chama, peraí, deixa eu me lembrar, que é Tempo de Espalhar Pedras. E eu conversei e falei para você, se você gostar do livro, né? Aí ele me escreveu esse texto de orelha, que é maravilhoso também. Então, eu acho que o aval dessas duas pessoas, para o trabalho desse jovem jornalista e historiador, estudante de história, como você diz, né, Júlio? Enfim, eu gostei e sinto muito feliz deles também terem gostado e darem esse aval. Então, é isso. E o livro realmente ele é uma delícia de ler. Então, e eu acho que é um livro que deve ser lido, pelo menos, por todo mundo que se interessa pela história do Brasil, e que ele é muito adequado para pessoas leigas, né? Para estudantes, para adultos, enfim, interessados no assunto. É uma linguagem muito gostosa. Sem dúvida, também acho que deve ser lido por todo mundo. Aliás, a gente, antes de eu voltar ali para o Júlio, queria saber se o livro já está nas livrarias, como é que as pessoas fazem para comprar. O site está com 20% de desconto e o Júlio ainda autografa para quem quiser. E frete gratuito até o começo, agora eu não lembro, acho que é até o comecinho de novembro. Mas ele está a gente tem uma parceria de distribuição com a livraria, com a editora e livraria Martins Fontes. A WMF Martins Fontes. Então, com certeza, tem nas livrarias deles aqui em São Paulo, e com certeza eles distribuíram para vários outros lugares. E o livro também está disponível em e-book nas principais redes, a Amazon, etc, etc. Então, e se você entrar no nosso site, na página... O site da terceiro nome, né? www.terceironome.com.br, na página do livro tem 2 botõezinhos, um para o digital e um para o livro em brochura. Você clicando, você vai cair ou na Martins Fontes, mas ela é só porque é o ponto de partida, tem em outros lugares, ou cai na nossa distribuidora de digitais, aí tem várias livrarias, você pode escolher a que você quiser. Tá? Então, está fácil de achar. Então, está fácil de achar. Eu queria falar aqui que a Ana Aurora Borges disse que adora o trabalho do Júlio, inclusive os conteúdos do seu rico Instagram. Para quem não conhece, @Júlio Moredo, visitem o Instagram do Júlio, também cheio de informação, né? Obrigado. Mais alguém? Júlio Moredo. Tento fazer tento resgatar histórias como a do Bacharel, que são riquíssimas, né? Assim, indo nessa, agradeço a Ana Aurora Borges pelo insight, pela propaganda também. Mas assim, Regina, o que você falou uma hora aí, você disse uma hora que a nossa história é pouco conhecida. E eu diria que, infelizmente, falta essa ponte. As pesquisas até são feitas. A nossa academia, até nesses tempos atuais, né, bravamente resiste e registra a nossa história da melhor maneira possível. Mas ainda falta essa ponte com o grande público. E o que eu tentei, assim, imagina, eu comecei... terminei as pesquisas ano passado e comecei a escrevê-lo no finzinho do ano. Eu jamais imaginaria que em um ano eu estaria aqui conversando com vocês, explicando essa história maravilhosa e podendo
ter essa chance de colocar isso, de vocês terem contato com essa história, vocês, eu digo público, né? E, porque assim, né, vocês vejam, pelos 500 anos de colonização europeia da América, tanta coisa aconteceu, e, por exemplo, a América anglo-saxônica, particularmente os Estados Unidos, meio que se apropriaram do termo americano como nacionalidade, né? E, veja, os Estados Unidos, o primeiro europeu a pisar nas 13 colônias foi só em 1584, 1583 e 84, com o advento da Elizabeth I. E aqui já se havia uma América, e o termo América foi cunhado após o Mundos Novos, feito por Américo Vespúcio, baseado numa viagem em que ele costeou todo o litoral do Brasil. Então, veja, neste ponto, nós temos que nos apropriar, nós somos americanos. Né? Nós não somos, como eles gostam de dizer, apenas latino-americanos. Nós somos americanos tanto quanto eles, ou talvez mais. É que a nossa história ou fica ocultada ou é sobrevalorizada, infelizmente. E esse livro, esse personagem que existiu e que eu romanceei, fez coisas impressionantes, né? O Brasil provavelmente não falaria português por essas bandas, não fosse o Bacharel. A cidade de São Paulo, a localidade onde ela foi fundada, depois como colégio jesuíta, não seria esta localidade se não fosse o Bacharel, porque Martim Afonso visitou o Planalto de São Paulo, depois de fundar São Vicente, para tentar fundar uma cidade e subir o Rio Tietê, descer o Rio Tietê até o Paraná e tentar chegar aos Andes, por causa das informações do Bacharel. A primeira guerra entre europeus ocorrida aqui, o Bacharel também teve influência. Então, vamos resgatar essas histórias, porque elas são épicas e só não tem o apoio da Disney para virar um Piratas do Caribe, mas entendeu? Eu acho que o seu livro vai acabar virando filme, com certeza, né? É só a gente... Um amigo meu cineasta leu e disse que ele é muito filmável, acima de tudo, mas ele é seriável, porque acontece tanta coisa. Ótimo, muita coisa. E o Bacharel estava em todas. Bacharel estava em todas, pelo que você está falando ali. Eu tô vendo aqui, olha, a Márcia Ferreira queria o livro autografado, a Lu já disse como conseguir, entra no site, que o livro vai ser autografado. O Felipe Ormeni disse, incrível o que esse cara entende de história, já estou seguindo ele no Insta. Então, já está com seguidores aí novos. E o Felipe também está perguntando se tem previsão de vender o livro aqui em Portugal. Então, o Felipe está falando de Portugal. Olha só, ele deve morar na terrinha, o Felipe. Bom, a Lu vai tratar disso, né? Assim. Olha, eu acho que é o seguinte, por enquanto, é possível comprar o livro em e-book. Agora, a gente vender diretamente para Portugal é uma coisa super complicada, porque não chega, é difícil. O ideal é que alguma editora portuguesa se interesse pelo livro e faça uma edição dela lá, que lá ela vai ter distribuição. A gente daqui pode mandar para uma pessoa ou outra, mas não chega a ter uma distribuição. Então, assim, o ideal seria realmente que uma editora portuguesa se interesse pelo livro e resolva comprar os direitos. Tá bom. Júlio, uma última pergunta, a gente tem 5 minutos só agora. Ele é o apátrida, mas ele nasceu em Portugal, né? Hein? Pois é. A conversa foi tão boa que, surpreendentemente, só faltam 5 minutos para a gente acabar, porque a gente ficaria conversando muito mais. Mas eu queria fazer uma última pergunta. De toda a sua pesquisa, de tudo que você escreveu e imaginou, o que você depreende de como o Brasil se formou a partir dessas histórias? A gente costumava ouvir muito falar o Brasil foi formado por degredados, e aí os índios eram assim, eram assados, quer dizer, a desinformação é muito grande, mas o que você, como brasileiro, sentiu nessa história, o que você reconheceu e o que você aprendeu dessa formação do Brasil? Ótima pergunta, né? Sem qualquer demagogia. Eu vou tentar ser breve, né? Mas é uma pergunta que rende.
Vamos começar sendo prático aí no final, a resposta direta. Eu senti orgulho. É uma coisa que nos falta. E está nos faltando muito aí ultimamente, acho que desde um bom tempo aí, quase uma meia década, que nós estamos aí um pouco para baixo, vamos dizer assim. E eu vou voltar ao início da live, Regina. O Brasil é produto de um sofisticadíssimo sistema científico, socioeconômico e político, né? E ele foi o expoente, ele, como o nosso hino diz, ele é o florão da América. Ele foi o único país da América Latina e das Américas, inclusive incluindo os Estados Unidos, a ter uma certidão de nascimento. Ele já nasce poético, com Pero Vaz de Caminha, né? Ele tem uma carta onde ele é descrito, onde se ratifica que aqui havia a tal terra que eles tanto desejavam. Já os antigos celtas do noroeste do oeste da Europa já imaginavam a tal ilha Brasil. Então, o Brasil ele é só confirmação desse misticismo do paraíso terreno. Porque depois de Pero Vaz de Caminha, os outros navegadores que aqui pisaram sempre descreveram o Brasil. Outros, inclusive, como Cabral, que estiveram na África, estiveram na Ásia, estiveram na Oceania depois, não encontraram um litoral mais aprazível, com índios mais gentis e pacíficos em vários pontos da costa e com abundância de vida, de fauna e de flora. Então, nós temos que resgatar essa originalidade. Originalidade no sentido etimológico mesmo. A origem, a semente do Brasil é muito boa. Ele é a origem da América do Sul e ele é a porta de entrada europeia para a civilização ocidental, ele é a porta de entrada para esse nosso continente hoje não, secularmente tão maltratado. Então, ele é um país mítico. Nós não temos um destino manifesto, como os pais dos norte-americanos moldaram tão habilmente, mas nós também temos, nossa nação tem um destino e ele há de ser positivo. Nós temos que acreditar mais nisso e olhar melhor para o nosso país, olhar melhor em todos os sentidos, político, econômico e histórico. Eu espero que esse meu humilde trabalho, de alguma forma, acalente isso nas pessoas, humildemente. Sem dúvida nenhuma, Júlio. Acho que você deu uma contribuição maravilhosa. Todo mundo aqui está com vontade de ler o seu livro, e sempre é uma contribuição muito rica para a gente se entender, inclusive, né? A gente entender Sim. Quem somos nós, de onde, né? Para onde vamos, exatamente. E vamos aguardar que outros livros seus e outras pesquisas. Eu acho que ainda sobre esse assunto você tem tanto a falar que ainda dá para fazer outros livros, romanceados ou não, sobre todas essas descobertas e essa pesquisa que você fez. Então, a gente está chegando aqui no final, as pessoas estão, inclusive, continuam perguntando, eu acho que é só entrar lá no site que o livro vem autografado, né, Lu? Sim. Entra no contato do site, escreve para a gente pelo formulário. Tá? Eu acho que a gente põe lá, pode dar todos os dados para comprar o livro. @terceironome.com.br, né? Não é isso? Formulário www.terceironome.com.br e na página do contato você escreve pelo formulário, aí o Júlio autografa. Aí é só dar o seu nome, o nome da pessoa, quantos vão querer, o nome de quem, do familiar, do amigo que você queira que eu autografe. Eu dedico o meu endereço no pedido e o comprovante de pagamento, claro. Claro. E aí eu fico ciente, já separo e mando para a Lu autografado para ela, a Terceiro Nome, colocar no correio. Exatamente. Tá ótimo, gente. Ele também está disponível, claro. Vamos ter que encerrar, então, essa conversa ótima sobre o Apátrida, a saga de um degredado no Novo Mundo, da editora Terceiro Nome. Queria agradecer muitíssimo a Lu. Olha, esquecemos de mostrar a capa do livro. É linda a capa. Exatamente. Então, muito obrigada, Lu. Muito obrigada, Júlio. Parabéns. E esperamos outros livros nesse sentido, aí, com essa pesquisa maravilhosa que você fez.
Sim. Então, até a próxima. Muito obrigada, foi ótima a conversa. Eu que já tenho conversado tanto com o Júlio, adorei. Que bom. Acho que todo mundo aqui adorou também. Queria agradecer a todos que acompanharam a gente aqui na conversa. E até uma próxima. Estamos te aguardando, hein, Júlio? Gente, beijo, quando vocês quiserem, beijo, Júlio. Adorei a conversa. Muito obrigado. E obrigado pelos parabéns. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau, gente. Saiu? Oi? Podemos falar? Espera aí. Acho que sim. Deixa eu ver. Estamos esperando. Acho que... Foi ótima a conversa, eu gostei muito. Cadê ele? Não termina? Acho que a gente ainda está no ar. Estou esperando aqui o João.